Olá, o tema do nosso vídeo de hoje é a Constituição de 1988. Antes de falarmos sobre o conteúdo da Constituição de 1988 e como ela foi formulada, nós vamos fazer uma breve análise sobre o contexto que a antecedeu. Nós sabemos que ao longo do regime militar houve várias formas de resistência ou de tentativas de oposição ao regime, ou através da imprensa, enquanto a censura permitia, ou através das eleições, ou através da luta armada, ou através de movimentos de mobilizações nas ruas, assim que isso se tornava possível. O primeiro movimento de rua que se destaca nesse período foi a luta pela anistia dos presos políticos que haviam sido exilados, sendo que esta reivindicação foi acatada pelo Estado em 1979. Um ano depois da concessão da anistia, nós tivemos um avanço que foi o fim do bipartidarismo. 2 anos depois da criação do pluripartidarismo, ou seja, em 1982, nós tivemos eleições diretas para governadores dos estados. Isso não significa que havia um consenso entre todos os militares, havia uma linha, uma ala dentro do exército, conhecida como linha dura, que se opunha a esses avanços liberalizantes e resistia de forma violenta contra essas novas medidas. Para vocês terem uma ideia, entre 1970 e 1981, nós tivemos cerca de 40 bombas que foram explodidas como uma tentativa de acirrar os conflitos sociais para justificar o endurecimento do regime. Um movimento social muito importante nesse período foi a campanha pelas eleições diretas, ou conhecido movimento Diretas Já, que ocorreu em 1984. A emenda proposta pelo deputado Dante de Oliveira não foi aprovada, mas as pressões foram tão grandes a favor da redemocratização das eleições que ocorreram eleições indiretas para a presidência da República. Venceu, como a gente sabe, Tancredo Neves. Como a gente sabe também, Tancredo Neves veio a falecer antes de assumir e seu vice era José Sarney, que acaba liderando o primeiro governo civil após a ditadura militar. Então foi feita a Assembleia Constituinte, ela se reuniu entre fevereiro de 87 a outubro de 88, presidida por Ulisses Guimarães. A composição dessa Assembleia Constituinte era majoritariamente conservadora. Não obstante, nós tivemos vários resultados positivos para a população em geral, bastante progressistas, o que levou Ulisses Guimarães a qualificá-la como a Constituição Cidadã. Mas como explicar uma maioria conservadora aprovar uma série de pressupostos, de direitos do campo progressista? É justamente por conta dessa mobilização anterior da sociedade civil, que aqui eu fiz questão de destacar, para a gente compreender que a sociedade civil continuou mobilizada. As pessoas enviavam cartas para os deputados propondo projetos de mudança. Você poderia também participar por meio da aprovação de emendas de origem popular. Havia também mobilização do movimento negro, do movimento em defesa dos povos originários, das mulheres, da comunidade LGBTQIA+. Enfim, vários setores da sociedade civil se mobilizaram e obtiveram ganho a partir das pressões. Essa mobilização em torno dessas emendas gerou 12 milhões de assinaturas e 122 emendas, além das inúmeras sugestões enviadas por carta pelos cidadãos. Mas qual foi o resultado disso no texto constitucional? O primeiro resultado a ser destacado é que o texto constitucional ficou extremamente longo. O que explica isso era como o país estava saindo de uma ditadura, havia uma preocupação em criar amarras para impedir o retorno da ditadura. Havia também, no texto constitucional que resultou ali, uma série de obstáculos às emendas constitucionais, justamente para garantir a perenidade do texto. A partir de agora, então, vamos ver algumas mudanças introduzidas pela Constituição de 1988. Algumas mudanças importantes foram a criação do SUS, do Sistema Único de Saúde, que a saúde deixa de ser um benefício atrelado apenas a quem contribuía com a Previdência e passou a ser um direito universal a todas as pessoas. Foi estabelecido também na Constituição um sistema de previdência e assistência social tripartite, em que a saúde, a previdência e a assistência deveriam estar unidas para proteger o cidadão. Foi também elaborado um novo modelo de federalismo. Então houve um redesenho do federalismo brasileiro, fortalecendo a autonomia dos estados e principalmente a dos municípios, que foram elevados à condição de entes federativos autônomos. Isso descentralizou o poder, descentralizou os recursos
E foi garantida também uma descentralização tributária de estados e municípios. Outro elemento importante de mudança da Constituição de 88 foi o fortalecimento do Ministério Público. O Ministério Público se tornou uma instituição autônoma e independente dos três poderes clássicos do Estado brasileiro. Sua função ia muito além da acusação penal. Ele se tornou o fiscal da ordem jurídica, o defensor de interesses difusos, de interesses coletivos, como, por exemplo, do patrimônio histórico, o do meio ambiente, os direitos do consumidor. São algumas inovações bastante importantes sobre a dinâmica de funcionamento do Ministério Público. Embora o país tenha avançado em direção à descentralização, não significa que o Executivo Federal deixou de ter poder. Houve uma consolidação de um modelo de presidencialismo com um executivo bastante forte, dotando o presidente da República de muitos poderes, entre eles a prerrogativa legislativa. Ou seja, o executivo pode ser o propositor de leis para o legislativo. A gente percebe que esse modelo foi muito bem sucedido, na medida em que os presidentes da República conseguiram aprovar 75,8% dos projetos que eles enviavam ao Congresso. Algumas mudanças em direção à ampliação da cidadania foram muito importantes no Brasil. Entre elas, podemos destacar a ampliação dos direitos das mulheres, temos ampliação de direitos dos afrodescendentes, na medida em que conquistaram a prerrogativa de que racismo se tornasse um crime inafiançável e também garantiu a eles o direito sobre territórios quilombolas. Entre os trabalhadores, houve também avanços no sentido da manutenção da unicidade sindical, que era o interesse da categoria, da livre manifestação, do direito de greve, das garantias que o Brasil respeitaria as convenções trabalhistas da Organização Internacional do Trabalho, e foi garantida também uma autonomia dos sindicatos em relação à intervenção do Estado, prática muito comum nos regimes corporativos do Estado Novo. Em relação ao meio ambiente, a Constituição foi pioneira ao dedicar um capítulo inteiro à defesa do meio ambiente, considerando o meio ambiente como um bem de uso comum. Os povos originários também tiveram ganhos, porque eles foram reconhecidos com uma organização social que tinha o seu costume próprio, as suas línguas próprias, que deveriam ser respeitadas, as suas tradições e as suas crenças, além do direito a reservas indígenas para que pudessem lá permanecer. Então essa cultura da assimilação do branco sobre o indígena foi rompida em prol de uma outra perspectiva que defendia a cultura dos povos originários, respeitando a sua autonomia, o seu direito à terra e o seu direito à vida segundo seus próprios valores, suas próprias normas. Do ponto de vista político, um grande avanço foi o sufrágio universal, porque um obstáculo que tinha nas outras constituições, mesmo daquelas dos períodos mais democráticos, era a proibição do voto do analfabeto. A partir de 88, todos os analfabetos podiam também votar. Então aí sim, de fato, o sufrágio se torna universal no Brasil. Uma outra mudança importante foi o fortalecimento do STF, do Supremo Tribunal Federal, como uma instância garantidora da concretização das normas constitucionais. O STF, como guardião da Constituição, tinha sua autonomia garantida e estava fortalecido na sua missão de garantir com que aquela Constituição recentemente aprovada pudesse vigorar efetivamente por todo o território nacional. Apesar de todos esses avanços, a Constituição está longe de ser perfeita. Ela tem alguns problemas. Primeiro, porque ela é muito grande, ela acaba se tornando muito rígida. Você passa a ter quase que um dirigismo constitucional que impede, às vezes, uma autonomia do governo para agir, então tem a sua ação governamental muitas vezes engessada. Um segundo problema é a questão fiscal, porque se estabeleceu uma série de obrigações dos estados, dos municípios e da federação, com políticas sociais amplas, e não foram criados mecanismos geradores de receita para garantir todas as ações previstas pela Constituição. Ao mesmo tempo, a efetividade dos direitos sociais garantidos é sempre um desafio. Por fim, como não havia muito consenso entre os constituintes, o que é natural, ou havia muitos temas que tinham um consenso muito difícil, muitas coisas deixaram para ser reguladas a posteriori. Que não foram construídos consensos, se adiou para que futuras leis legislassem e resolvessem o problema. Em que pesem essas fragilidades, não podemos deixar de concluir que essa Constituição foi extremamente valiosa e significou um grande avanço em relação ao desenvolvimento e o fortalecimento da cidadania no Brasil. O importante é destacar
Todos esses avanços foram resultantes de uma intensa mobilização social da sociedade civil brasileira ao fim da ditadura militar. Se as mobilizações não continuarem, dificilmente as bases cidadãs dessa Constituição serão mantidas a longo prazo. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Sextou.